Paz e bem, a minha alegria de estar em contato, de poder me encontrar com o meu povo diocesano. Me alegro por falar e estar com vocês. É bom falar de Deus, é bom sentir Deus. Então a igreja celebra neste domingo, o domingo da Santíssima Trindade. E é uma solenidade, é uma festa importante. Na tradição apostólica, os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles foram batizados. E o batismo deles foi no Pai, Filho e Espírito Santo. A matrícula deles dentro do colégio apostólico foi através do santo batismo. Todo cristão, ele tem que receber o santo batismo para poder ser cristão. Essa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós chamamos de Trindade Santa. Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a Trindade Santa. O batismo, ela tem as suas exigências. Não é batizar por batizar, mas tem suas exigências. Uma exigência é viver a comunhão fraterna eclesial. Viver na comunhão eclesial, uma comunhão fraterna, irmãos dentro da igreja, inspirada no modelo trinitário. Então a Trindade Santa forma uma comunhão, e é um exemplo para nós cristãos vivermos em comunhão como a Trindade Santa. Com a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os discípulos, eles aprendem a construir uma comunidade a serviço um dos outros. Sem espírito de competição. Dentro da igreja, quem luta para viver a comunhão dessa Trindade Santa, procura matar dentro de si o espírito de competição. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não alimentam competição, mas alimentam amor, alimentam a unidade. Ninguém dentro se sente da igreja superior aos demais. O Pai não é superior ao Filho. O Filho não é superior ao Pai. O Pai e o Filho não são superiores ao Espírito Santo. Eles formam uma comunidade fraterna, uma família amorosa. A exemplo da Trindade, buscam a comunhão e a corresponsabilidade. Isso é próprio de quem quer viver a vida comunhão. Alimentar a comunhão e a corresponsabilidade. A solenidade que nós celebramos, ela é um convite para contemplar a comunhão entre as pessoas da Santíssima Trindade. Comunhão essa que resulta do amor. O Pai ama o Filho. O amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. Então o amor do Pai e do Filho gera o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é consequência do amor do Pai e do Filho. Por isso nós falamos uma comunidade amorosa. Viver o amor trinitário leva os discípulos a superar todas as formas de inimizade. Todas as formas. Não tem entre eles contendas. Não tem entre eles rivalidades, competição. Não tem críticas destrutivas e tantas outras atitudes que não contribuem para a unidade entre irmãos. Quando nós celebramos a Trindade Santa, nós temos todos os atributos que lutam para acontecer a unidade entre irmãos.
onde tem divisão, nós excluímos a presença e o agir, né, da Trindade Santa. Não podemos. Viver desunido é uma das muitas negações da fé. Quem vive desunido, quem gera a desunião, não tem fé. A fé leva para a unidade. Em direção contrária, a fé trinitária busca a comunhão. Quem tem fé na Trindade busca a comunhão, mas uma comunhão verdadeira, né? Uma comunhão profunda, a exemplo do próprio Deus. Eles vivem a Trindade Santa, essa comunhão profunda, próprio de quem tem fé. Deus é comunidade de amor. Nós não podemos definir Deus separadamente. Deus é comunidade de amor. A comunhão com Deus é o fim do homem. É o fim do homem. A comunhão com Deus. Tem um costume entre o povo dizer assim: morreu, acabou. Essa não é a nossa doutrina. Para nós cristãos, morreu, começou. Porque o nosso fim último é Deus. O nosso fim último é Deus. Então, nós vemos uma experiência de Santo Agostinho, né? Aquele jovem que foi mundano, né? Foi um homem pervertido ali, bagunceiro, né? Ele se converte e ele chora. E ele diz bem claro, né? Meu coração está irrequieto enquanto não repousa em Deus. Então Deus é o nosso fim último. Essa Trindade Santa é o nosso fim último, né? Nós devemos repousar na eternidade nos braços de Deus. Deus Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são os protagonistas da salvação da humanidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são os protagonistas da salvação. Eles querem salvar toda a humanidade. Eles não querem perder ninguém, né? Querem salvar a todos. Não é um Deus abstrato. Nosso Deus não é um Deus abstrato. Ele não é um Deus solitário. Não é, né? É o Deus comunidade de amor. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não é abstrato, né? E não é solitário. É uma comunidade de amor. Deus se fez Pai e irmão de todos. Ele não é exclusivo de um povo, de uma raça, de um grupo. Não. Ele é Pai e irmão de todos, né? De todos. Deus sempre se dá a conhecer aos homens. Que bonito isso. Deus sempre se dá a conhecer aos homens. O Pai cria. Ele é o Criador, né? Ele é o Criador. Jesus Cristo, Ele salva, né? E o Espírito Santo santifica. Então, Ele é um Deus que se dá a conhecer, né? Na criação nós percebemos o Pai se manifestando, né? Todo o Evangelho nós vemos o Cristo nos salvando, dando a vida, morrendo, né? Para quê? Para salvar a humanidade. E o Espírito Santo santifica, né? Ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É Ele quem santifica. Eu admiro muito o santo, ultimamente aí, Carlo Acutis, né? Achei muito bonita uma reflexão que ele fez sobre a origem do homem. Ele diz assim: nós somos originais. Nós somos originais. Ele diz: nós não somos fotocópias. A nossa origem é Deus. Deus deu o sopro da vida a cada um de nós, né? A nossa origem é divina. E ele fala: nós não somos fotocópias, né? A nossa origem é Deus.
Que rica essa mensagem, esse pensamento dele. Gostaria de encerrar essa reflexão valorizando o nosso batismo. Talvez já tenha dito, o primeiro bispo da minha diocese de Olímpia, onde foi minha primeira paróquia, era o meu bispo, Dom Antônio Mucciolo, e ele veio da Itália para o Brasil com 1 ano de idade. Depois aqui ele foi sagrado bispo. E ele dizia na minha paróquia o desejo dele de ir para a Itália, que ele veio com 1 ano de idade. O que ele queria conhecer lá na Itália? O meu sonho era ir na igreja, aonde eu fui batizado. E eu fui. O que eu queria ver lá naquela igreja? Eu queria ver a pia batismal, onde eu fui batizado. Foi lá que eu comecei uma história de amor com Deus. Então, celebrando hoje a festa da Santíssima Trindade, vamos ter consciência de que nós somos amados de Deus, que Deus nunca nos abandonou, que Ele sempre cuida de cada um de nós. Feliz daquele que consegue e procura se colocar todos os dias nas mãos de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela imposição das minhas mãos episcopais, pela intercessão da Virgem Negra de Aparecida, Mãe e Rainha dos brasileiros, pela intercessão de São José, desça sobre vocês, vossas famílias, vossos trabalhos, a bênção do Deus rico em bondade, dando a todos paz, saúde e afastando o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus os abençoe, uma boa semana, paz e bem.